A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Espero que você esteja bem. Esse é o canal Palavra de Sabedoria. Estamos juntos mais uma vez para meditar os ensinamentos de Jesus. Eu gostaria de pedir para que você ajudasse a promover o canal. Entenda bem, as plataformas não são muito generosas com conteúdos cristãos. Elas não ajudam a promovem outros temas, mas infelizmente nós temos que contar uns com os outros. Eu faço aqui os conteúdos e peço para que você me ajude divulgando. Olha que o canal já tem mais de 200 vídeos e por isso você pode acessar o menu, escolher o tema e também indicar para as pessoas que você conhece e estima. E assim nós vamos estar juntos crescendo no conhecimento de Deus em tempos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo. Hoje vamos meditar juntos a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 28. Pegue aí a sua Bíblia, vamos ler juntos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 16 a 28. E ali diz assim: Vivei sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma, corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que nos chama e o cumprirá. Irmãos, orai também por nós, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Peço-vos encarecidamente no Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Essas são, para nós, mais uma vez, as palavras do Senhor. E veja bem, além das orientações doutrinais e até das advertências pastorais que São Paulo costuma nos trazer em suas cartas, ele também costumava fazer essas breves recomendações. E a leitura de hoje nos traz um conjunto delas que vale a pena refletir e comentar junto. Primeiro, ele sugere que, ao invés de nós vivermos resmungando aí, de cara amarrada, com aquela eterna insatisfação, ele recomenda que vivamos sempre contentes, como nos dizia, por exemplo, São Felipe Neri. Ele dizia, o mau humor não é um sinal de santidade. Não é verdade isso? E veja, Maria também nos deu um belo exemplo quando cantou: o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então vivamos sempre contentes. Quando São Paulo diz orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, é preciso reforçar que apesar de muita gente dizer por aí que isso é exagero, isso é radicalismo, isso é pieguismo, eu não entendo esse sem cessar de outra maneira que não seja o tempo todo. Não é bem na hora que eu quero, ou na hora que sobrar para isso, quando der vontade, ou quando a situação tiver uma situação de desespero. Não, é a todo momento, é sem cessar, dai graças, orar é sempre. Observe que nesses tempos de frivolidade e de apostasia que nós estamos vivendo, parar de orar, meu irmão, pode ocasionar o esfriamento da fé. Por isso, nós ouvimos a recomendação seguinte de São Paulo, que foi: não extingais o Espírito. O mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos na forma de línguas de fogo e lhes deu força e poder para testemunhar Jesus. Ficar sem orar é ficar sem o Espírito. E, infelizmente, aos poucos, nós vamos extinguindo esta chama
que desceu em Pentecostes sobre toda a igreja. Pense que a preguiça, a indolência, a tibieza está levando muita gente ao distanciamento de Deus. E isso entristece a chama do Espírito Santo em nós. Mas vamos falar agora da recomendação seguinte de São Paulo: não desprezeis as profecias. Para encurtar esse assunto, eu vou falar sobre as profecias de Nossa Senhora lá em Fátima, no início do século passado. Ela profetizou, por exemplo, sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e essas profecias se cumpriram integralmente, o que atesta a veracidade delas e das aparições de Fátima. Mas ela fez também outras várias profecias em Lourdes, em La Salette, em Garabandal, em Akita, em Medjugorje, sobre acontecimentos terríveis para os nossos tempos. Mas o que acontece? Muitos cristãos nem ouviram falar sobre isso e nem procuraram se inteirar sobre o assunto, sendo que a orientação de São Paulo é: examinai tudo e abraçai o que é bom. Nossa Senhora não iria fazer nenhuma recomendação ou advertência que não fosse boa para nós. Eu penso que diante das crises institucionais, das alterações climáticas e os riscos de um outro grande conflito mundial, não só precisamos ouvir o apóstolo sobre as profecias, e Nossa Senhora também, como observar rigorosamente as admoestações dele, como essa próxima: guardai-vos de toda espécie de mal. Pedir a Deus santidade perfeita, para que o nosso ser, espírito, alma e o nosso corpo esteja preparado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só que Deus pode aparecer de um momento para o outro para pôr ordem nesse planeta todo, não, mas um dia nós podemos também ter que nos encontrar com Ele de uma hora para outra. Um incidente fatal pode nos levar a um encontro com Deus de um momento para outro, e você vai estar preparado ou preparada? Muitos têm vivido a vida com as suas preocupações temporais só, como se tudo fosse continuar eternamente como está. Jesus advertiu para que nós estivéssemos preparados, pois o dia do Senhor viria como um ladrão e pegaria muitos de surpresa. Parece que as nações estão esperando o agravamento das crises mundiais. As famílias estão esperando o desmantelamento da ordem social. Os cristãos estão esperando as mais infames degradações humanas para, na hora derradeira, tentar buscar refúgio em Deus. Olha, meu irmão, o tempo da graça e da conversão parece que está se extinguindo e aproxima-se rapidamente o tempo da justiça, quando poderá ser tarde demais, pois os homens serão julgados de acordo com as suas obras. Esse tempo todo aqui no canal, nós temos procurado atender a esse pedido de São Paulo aí na carta, para que ela seja lida e outras também sejam lidas, as escrituras sejam transmitidas para todos os irmãos. Sei que muita gente trata com indiferença os conteúdos religiosos, outros até desprezam, mas o Espírito Santo tem insistido para que esse esforço continue em função de muitas almas que necessitam e buscam a luz de Deus, porque compreendem a urgência das palavras de Deus. Elas estão cansadas de sofrimento e da dor que o mal tem espalhado pelo mundo, atingindo suas vidas, e desejam ardentemente encontrar a paz, a cura, a graça divina dos seus corações. Por isso, eu termino com as palavras do apóstolo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, essas não são recomendações do nosso pároco ou de algumas pessoas beatas, mas são recomendações do grande apóstolo São Paulo, transmitidas por meio dessa carta e de outras aos cristãos de todos os tempos. São orientações expressas para o nosso crescimento na vivência da fé e diretrizes seguras
para que não nos percamos nas inúmeras doutrinas e ensinamentos heréticos de nossos tempos. Atravessamos um tempo de trevas e escuridão, mas se permanecermos na barca de Pedro, unidos a vós, Senhor, fundamentados nos princípios da nossa fé, iluminados pelas profecias de vossa Santa Mãe, poderemos sobreviver às tormentas, às incertezas e à degradação de nossos dias. Que ao ouvir essas vossas santas palavras, Senhor, os nossos corações sejam tornados dóceis, humildes e purificados, para que sigamos um rumo novo em nossas vidas, para que estejamos abertos à oportunidade que nos dá agora, Senhor, de arrependimento, conversão e busca sincera da vossa presença que cura, salva e liberta de todo o mal. Obrigado, Senhor, por não nos abandonar à nossa própria sorte, mas tomar-nos sobre a vossa proteção e nos conduzir nos vossos caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.